Ah, eu adoro esses cortes não programados, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ó. Segunda parte da Revolução Russa, da aula de Revolução Russa. Eu tava falando que o Nicolau II, o czar, ele mesmo toma a frente da guerra e só faz cagar. A guerra é muito ruim pra Rússia, a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, podemos fazer um vídeo sobre isso depois, mas tem uma figura ali também que ajuda muito a família Romanov se isolar, que é o Rasputin. O Rasputin é uma figura religiosa, uma figura estranha, uma figura interessantíssima até, que se aproxima da família Romanov. Ele tem um negócio ali que é o filho do Nicolau e da Alexandra, ele tem uma doença que ele hemofilia, que ele começa a sangrar e não para e sangra até morrer. E esse cara é o herdeiro do trono, é o próximo czar, então estão cuidando muito desse moleque. E o Rasputin é uma figura esquisita, um cara que gostava de umas orgias, não que quem gosta de orgia é esquisito, mas é, assim, eu não vou, se eu entrar na história dele eu vou ter que contar, então deixa isso para um outro momento. Mas pesquisa aí, você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o Rasputin. O Rasputin ajuda pronto, é o Olavo de Carvalho do czarismo russo. Pronto, defini o Rasputin. É uma tragédia. E aí ele ajuda a isolar o Nicolau, porque aquela ideia, o Rasputin, não, você tem que ficar na guerra, porque Deus tá mandando, e os conselheiros, a galera falando, mano, você tá acabando com o país, cara, você tá louco e tal. Enfim, tem uma inabilidade pessoal também do último czar, e isso vai ajudar ele cair, né? Então você tem ali uma participação péssima da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso é um horror para o regime, e o alvo é o czarismo, né? Porque a partir desse momento, se você pegar tudo que está acontecendo, vai cair nas costas do Nicolau II. Porque assim, vamos lá, por que está tendo fome, desabastecimento? Porque está na guerra, tá? E quem está insistindo nessa guerra sem sentido? Porque a galera não via sentido na guerra. Foi brigar por causa de questão na Sérvia? Tá louco? O povo não entende essas coisas. E aí, o Nicolau II é o czar. E aí o cara tá com essa fama de autoritário. Anos atrás tinha mandado sentar fogo na galera. E tá, então a guerra, que é a culpa dele, gerou um desabastecimento, a galera tá passando fome. A culpa é de quem? Czar. Tá, e a gente não tem representatividade. Pô, o cara fechou a Duma. Quem fechou a Duma? Durante a guerra, fecha a Duma, fecha o parlamento. Quem fechou? Czar. A condição do trabalhador urbano tá ruim. A culpa é de quem? Czar. O povo no campo tá sendo explorado, condição pior do que nunca. A culpa é de quem? Czar. A mulher do Kizar tá lá em torno de um cara barbudo, louco, doente, fanático, que diz que fala com Deus e cura as pessoas através de orgia. E quem não tá vendo isso? O Kizar. Quem é o corno? O corno tinha história, porque assim, não sabe, mas o Rasputin era uma figura polêmica e assim, várias charges circulavam, assim, críticas, mostrando cenas pornográficas, assim, desenhos, né, da Czarina com o Rasputin. Então, assim, a imagem do Nicolau. E tem uma coisa que é muito ruim pra monarquia, que é a imagem tá embaixo. A monarquia vive de imagem, né, mano? A imagem tá embaixo, você vai cair. Num momento ou outro. Você tá no meio da Primeira Guerra Mundial, você quer o quê? O povo passando fome? Uma hora vai dar merda isso aí, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Vamos lá pra agilizar a segunda parte aqui, porque isso aqui tem que ter fim. Não pode virar Game of Thrones. O que vai acontecer, cara? No ano de 1917, lá lembrando da Primeira Guerra Mundial, foi o ano que a Rússia saiu da guerra, né? Então olha só o que rolou. Terceiro passo nosso aqui, vamos falar do ano de 17 e das revoluções que aconteceram. Algumas lideranças dos bolcheviques, como Lenin, por exemplo, estavam exilados, assim, estavam fora da Rússia porque estavam jurados de morte. Então esses caras estavam tentando sobreviver fora da Rússia. Então os bolcheviques estavam enfraquecidos, mesmo sendo maioria, estavam desarticulados. Os mencheviques, como eram mais moderados e até um pouco mais conservadores, conseguiam conviver melhor com o czarismo e estavam mais próximos ali, portanto. Então, eu falo revoluções aqui, eu escrevi revoluções porque são duas mesmo, né? Duas revoluções. Em fevereiro, no mês de fevereiro de 1917, vai acontecer uma revolução que fica conhecida como Revolução Menchevique, ou Revolução Branca. O que rola? Você tem
não é a fita das fitas das fitas. As fitas das fitas das fitas é em outubro, tá? Mas essa aqui aconteceu o seguinte, o czarismo tá em crise, o czar tá sendo massacrado, ele tá conduzindo a Rússia na guerra e tá uma bosta, o povo tá sem comer, ele não tem habilidade para sair dessa situação, não para de morrer gente, porque os exércitos estão passando fome, a galera tá desertando, tipo assim, a galera tá abandonando a guerra e todo mundo abandonando o czar, e aí a situação fica insustentável, porque não há esperança nesse regime czarista para a sociedade russa. Então imagina a cena, tipo morte, fome e tal, cara, Primeira Guerra Mundial, e aí fala, mano, é o czarismo o problema, né? Só que aí sempre tem que ter alguém que puxa a fila ali, né? E em fevereiro desse ano aconteceu um negócio interessante, eles faziam muitas filas, em Moscou acontecia isso, em Petrogrado, muitas filas para o governo distribuir pão, quando tinha, para os famintos, né, o pessoal continuar lutando na guerra e tal. E quem ia para as filas eram as mulheres. Aliás, as mulheres cuidaram do campo, as mulheres cuidaram das indústrias, as mulheres cuidaram do comércio, cuidaram das cidades, ocuparam aqueles espaços deixados pelos homens que vão virar zumbi na guerra, né? Isso acontece em épocas de guerra. E aí, cara, teve uma cena que em fevereiro desse ano as mulheres gritando pão e paz perderam a paciência. Quebraram a garrafa de vodka no meio-fio lá na guia, não sei como é que você chama aí na tua região, já meteram a garrafa, porque vodka tinha, não tinha pão, meteram a garrafa de vodka no meio-fio e já foram pra cima. Falou assim, quem que é o arrombado que é culpado disso aqui? Arrombadov, né? É o czar. E aí a galera foi pra rua, e a mulherada foi, cara. E aí foi um monte de homem também, um monte de operário, aquela situação. Ou seja, sabe aquele estopim? Tem que ter fome, cara, pra ter a revolução. Não tem jeito. Toda revolução é movida a fome, pau, sangue, bosta. Aí, Nossa, desculpa. Empolga. Pode falar essas coisas. A mulherada foi pra rua. Aí, os mencheviques, que era a oposição ao czarismo, porque os mencheviques fazem parte do partido operário lá, que é a oposição ao czarismo, desde sempre. Mas convivia melhor. Falou, cara, agora é o momento, o czar tá fraco, a guerra tá fudendo com tudo, e tipo, a galera foi pra rua, a mulherada começou o rolê, as ruas estão tomadas, tem gente pendurada no poste, tem gente na porta do palácio, tem vários soldados que desistiram da guerra e vieram com armas apoiar a gente. Cara, foi aquele caos, a galera falou, vamos tomar poder. Os mencheviques pularam na frente e falou, é nóis, vamos aí, vamos liderar o processo. E fizeram uma revolução. O que é a Revolução de Fevereiro? É derrubar o czarismo. Os caras tiraram o Nicolau II do poder e fizeram um governo provisório. Mas fala, pô, César, então agora vai, né? Agora eles vão arrumar os problemas da Rússia. Não, por quê? Se você olhar lá atrás, aquela análise que eu fiz nessa aula ainda, dos mencheviques e dos bolcheviques, os mencheviques eles eram mais moderados. Eles não eram radicais. Então eles também vão fazer um governo aqui, um governo provisório de reformas moderadas. Então eles não mexem tanto na questão trabalhista, eles não vão fazer reforma agrária e, principalmente, eles não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse era o grande problema, estar na guerra, porque tinha um efeito multiplicador ali. Então o governo menchevique é um governo branco. É e não é a revolução, entendeu? É a revolução porque derruba o czarismo, é um golpe, né, seguido de uma revolução, porque você tem ali um novo grupo indo ao poder, mas esse grupo ele também é moderado, porque ali dentro, próximo aos mencheviques, tinha até burgueses, cara, assim, uma galera que tava, lembra da ideia de defender o desenvolvimento do capitalismo? Pô, então vamos ficar na guerra, porque alguns interesses do capitalismo dependem da vitória nessa guerra, e parece que a Alemanha já tá abrindo o bico aí, então vamos permanecer na guerra? Só que isso a galera não ia aceitar. Bom, o que vai acontecer? Nesse interino aí de tudo isso que está acontecendo, o Lenin anuncia o seu retorno e volta para a Rússia. E olha que doideira, quem apoiou a volta do Lenin para a Rússia, sabe quem foi? Vou te dar uma chance. A Alemanha. Você fala, César, agora eu já não estava entendendo, agora eu não entendi nada. Tá rolando a Primeira Guerra Mundial, não tá? Lembra que eu falei que a Alemanha ela não queria combater em duas frentes? Isso aconteceu tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda com Hitler. Dividir forças ali é ruim. Para a Alemanha, se o Lenin, não importa quem é o Lenin, pode ser o Beelzebub, mas se ele está falando que se ele tomar o poder, ele tira a Rússia da guerra, o que a Alemanha está pensando é isso, eu quero que a Rússia saia da guerra. Se a Rússia sair da guerra, eu combato só no Ocidente. Então a Alemanha até apoia, dá dinheiro, fala, mano, ó, tamo junto, vai lá, faz. E o Lenin faz uma promessa, ó, eu vou tomar o poder, depois a gente conversa como é que vai ficar o nosso tratado de paz. Tem um livro que chama Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, que conta esse momento aí, a saída e tal. Então o Lenin, o líder dos bolcheviques, e os bolcheviques, a maioria, os trabalhadores que querem revolução naquele momento, tal, mais ligado aos sovietes, os conselhos dos trabalhadores,
tá voltando e fala, ô, vocês não estão vendo aí, velho, isso aí não é revolução, não, vou mostrar pra vocês que é revolução. Revolução que mantém na guerra, que não faz reforma agrária, que faz um monte de medida moderada. Então o Lenin escreve um texto que fica muito famoso, que chama Teses de Abril, no qual, nesse texto, ele vai defender a seguinte ideia. Paz, pão e terra. É essa promessa que ele faz para chegar na Rússia, organizar os bolcheviques e fazer uma revolução de fato, né? A Revolução Vermelha. O que seria a paz nesse texto? A retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O que seria pão nesse texto? Seria a reestabilização ou do abastecimento por conta de sair da guerra e tal, e a terra seria a reforma agrária que ajuda também no reabastecimento. Então ele faz uma promessa que era tudo o que o partido acreditava na ala bolchevique e tudo que a sociedade russa estava precisando naquele momento. Nesse momento, com a publicação desse texto e chegando lá na Rússia, ele começa a organizar e juntar e aglutinar as forças dos bolcheviques e do pensamento social, do pensamento marxista para preparar a revolução. E o lema desse movimento, né, é todo o poder aos sovietes. E quem são os sovietes? São os trabalhadores, os conselhos de trabalhadores. É desses caras, esses caras são aqueles que vão conduzir a Rússia, que vão colocar a Rússia no caminho que ela deve seguir, que é um caminho social, o caminho do socialismo. Então todo o poder aos sovietes, o martelo e a foice é desse bang aqui, desse rolê. Esse aqui é o Kerensky, o líder do... que é o Malatov, os líderes do partido da ala menchevique, né? E o Kerensky é o cara que é o líder desse governo provisório enquanto ele acontece de fevereiro até outubro. Beleza? Gisele? Tudo bem? Tá bom. Tá acontecendo uns barulhos estranhos aqui. Aqui o livro do Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, para você perceber essa ideia. Ainda no terceiro ponto aqui, vamos lá, falei que era 2 revoluções, né? Vamos para essa revolução que o Lenin prometeu, então. O que vai rolar? Em outubro de 1917, no calendário deles, tá? Entre nós historiadores tem um certo consenso de que a gente usa a data do calendário deles da época, né? Se você olhasse no Ocidente já era novembro, e a Revolução de Fevereiro no Ocidente era março. Eu falo isso porque eu, quando estava na escola, confundia, eu achava que tinha 4 revoluções, né? Uma vez fiz uma prova. Ó, professor, então teve a de fevereiro, né? A de março, aí depois teve de outubro e de novembro, né? O povo gosta de fazer revolução. Não, são 2, que já dá para confundir. Fiz assim, são 2. 2 que já dá para confundir nossa cabeça, é que tem uma diferença de calendário. Como você já sabe, você já está esperto na hora de ler, você vai ver se está usando um calendário ou outro, mas isso é um mero detalhe. Deixa eu ver onde que eu tô. Ah, beleza. Tese de Abril. Ok, todo o poder aos sovietes, tarará, parará, rumo à estação Finlândia, me achei. Desculpa, tô me organizando aqui, são muitas folhas, né? Essa revolução de outubro, aí sim, essa é a fita das fitas das fitas. Por quê? Ah, César, não tô exagerando, cara, porque assim, esse pensamento social traduzido no movimento popular de trabalhadores, camponeses e operários, né? E que vai num país do tamanho da Rússia, não estamos falando de Divinolândia, com todo respeito a Divinolândia ou Águas da Prata. Nós estamos falando da Rússia, mano. Então, tipo assim, é a primeira vez que esse movimento, esses pensamentos que estão vindo desde o século XIX de oposição ao capitalismo, vão derrubar um sistema e falar assim, ó, nós vamos fazer outra coisa. Não importa que vai dar errado depois, nós estamos analisando o momento histórico que eles estão vivendo. Esse momento é importante, é um momento de euforia, de tesão, isso nunca tinha acontecido. Ah, mas e a Comuna de Paris em 1871? Poucos meses, mas uma cidade só. Paris e Rússia, puta, é muito diferente, cara. Então, esse é um momento, assim, a galera que tá vivendo isso fala, cara... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Até o microfone tá fugindo da sala. Tá rolando alguma coisa... Peraí um pouquinho, que agora eu baguncei tudo. Olha lá. Calma aí, gente. Burro mesmo. É que corte dá muito trabalho fazer, né? Então, enquanto isso, toma água. Ri de mim. A gente vai organizando. Pronto. Nossa, agora já fui lá no fim do mundo.
é um evento muito importante. Então essa revolução é a revolução que foi conhecida como a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, a Revolução Vermelha, ou o próprio Hobsbawm chama de a Revolução Mundial. Cara, olha só o que o Hobsbawm, o que ele fala aqui, ó, na era dos extremos, ó. Ele diz o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, ó. Parece óbvio que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, a velha economia e os velhos sistemas políticos tinham, como diz o provérbio chinês, perdido o mandato no céu. A humanidade estava à espera de uma alternativa. Essa alternativa era conhecida em 1914. Os partidos socialistas, com o apoio das classes trabalhadoras, em expansão em seus países e inspirados pela crença na inevitabilidade histórica de sua vitória, representava essa alternativa na maioria dos estados da Europa. Aparentemente, só era preciso um sinal para que os povos... Tinha uma coisa no ar, né? Porque um trabalhador está passando a mesma coisa em vários lugares, né? Então, assim, um sinal para que os povos se levantarem, né? Se levantassem. Substituírem o capitalismo pelo socialismo e com isso transformarem os sofrimentos sem sentido da guerra em alguma coisa mais positiva, as sangrentas dores e convulsões do parto de um mundo novo. A Revolução Russa, ou mais precisamente a Revolução Bolchevique de 1917, de outubro, pretendeu dar ao mundo esse sinal. Tornou-se, portanto, fundamental para a história deste século, do século XX, né? Quanto a Revolução Francesa foi para o século XIX, tão importante, né? Na verdade, não é por acaso que a história do breve século XX, segundo a definição desse livro aqui, praticamente coincide com o tempo de vida do Estado que nasce da Revolução de Outubro, porque ele vai de 1914, né, início da Primeira Guerra Mundial, até 1991, fim da União Soviética. E mais, olha o que ele diz sobre o evento. Aqui ele está falando do clima ali, do momento, o que ela significa, né? Cadê? A Revolução de Outubro se via menos como acontecimento nacional e mais como acontecimento ecumênico, servir para outros lugares, né? Foi feita não para proporcionar liberdade e socialismo à Rússia, mas para trazer a revolução do proletariado mundial. Na mente de Lenin e seus camaradas, a vitória bolchevique na Rússia era basicamente uma batalha na campanha para avançar na vitória do bolchevismo numa escala global, segundo o pensamento marxista, inclusive aqui, né? E dificilmente justificável a não ser como tal. Então, olha o que está rolando aqui nesse momento, né? Quem está vivendo esse momento sabe que ele é importante, porque, cara, é uma revolução que não pretende só a Rússia, pretende o mundo. Como que termina o Manifesto do Partido Comunista do Marx? Trabalhadores, proletários do mundo todo, univos. Então, tipo assim, tá chamando a galera para se unir, porque num país só não ia dar certo isso, né? Então é esse momento que tá rolando aqui na Rússia, né? Essa revolução, então. O Lenin, lógico que ele tem habilidade, ele sabe a importância do momento que ele tá, ele consegue transformar esse caos em força, né? Ele consegue agregar essas forças, essas pessoas e aglutinar ali os sovietes, o partido, os bolcheviques e essas massas ensandecidas aí, criticando inclusive agora o governo provisório formado pelos mencheviques. Então, o que vai acontecer? O Trotsky, que é uma figura fundamental nessa história, vai organizar o Exército Vermelho, um exército revolucionário, né? E esse exército, então, é que vai derrubar o governo provisório em 25 de outubro de 1917 e estabelecer essa revolução com todos esses significados que eu estou tentando apresentar aqui para vocês. Então, os trabalhadores vão tomar o poder e fazer a revolução pela primeira vez em um país. Isso vai acontecer. O Hobsbawm fala ali do sinal, né, que está dando para o resto do mundo. Não é à toa que daqui para frente o socialismo, o comunismo vão se desdobrando para outros lugares. Então é um evento, assim, bastante importante porque vai repercutir uma onda comunista pelo resto do mundo. Foi um momento bonito ali. A gente vai olhar o que aconteceu depois, as contradições e tal, mas naquele momento ali, eu imagino que tinha um clima de esperança, tanto é que um jornalista norte-americano correu para lá para cobrir esse evento e escreveu um livro chamado, o John Reed, né? Um livro chamado Os 10 Dias que Abalaram o Mundo.
Ele foi para lá ver o que estava acontecendo e vai narrar esses acontecimentos. É um livro fantástico que virou um filme também, que chama Reds, que os vermelhos, né? Pra você que não fala inglês, dos anos 80. Tem o Jack Nicholson, a Diane Keaton, indicada a 12 Oscars, sei lá quantos Oscars foi indicado. Então, se você quiser dar uma olhada nesse filme e ver como é que foi aquele climão ali da tomada do poder dos bolcheviques em outubro, essa é uma boa pedida, tá bom? Vamos lá para os 2 últimos passos aqui, agora um pouco mais, vamos dizer assim, simplificado, né? Para a gente poder conseguir também bater a nossa meta de tempo aqui. Mas é o seguinte, o evento de outubro ele é inédito, né? O Lenin prometeu paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes com essa revolução. E tem uma frase do Lenin, que muitos políticos gostam, é usada para todo lado, que é: a política começa onde estão as massas. Ok. Diante desse cenário, o desafio do Lenin a partir de 1917 é construir o socialismo. E aí? Vai basear do socialismo de onde? Vamos inspirar em quem? Esse evento é importante, porque ele serve de inspiração depois, mas ele não tem onde se inspirar, a não ser na teoria e nas ideias que estão na cabeça das pessoas, né? Algumas medidas que são tomadas ali que eu acho importante a gente lembrar aqui, nessa construção do socialismo. Primeira coisa, o Lenin sai da guerra, como prometido, como combinado. Já em 1917 a Rússia não está mais na guerra, só que não se confunda, porque o tratado da saída é o de Brest-Litovsk, que só acontece em 1918, em março de 1918. Porque uma coisa é você falar que sai da guerra e para os combates, a outra é você assinar os termos e tal. Então, esse tratado de Brest-Litovsk tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Outras medidas que o governo toma: uma grande campanha de nacionalização, de estatização de empresas. Lembra aqueles bancos e empresas inglesas e francesas? Então, são todos estatizados. A galera ficou feliz pra caramba com o Lenin, né? Depois você tem ali uma reforma agrária que sai, uma constituição em 1918, a República Socialista Russa, né? Nessa constituição. A reforma agrária tem um probleminha ali com uma parte dos camponeses, porque nem todo mundo entende essa reforma agrária. Vamos lá. Nem todo mundo entende essa reforma agrária do socialismo, porque a reforma agrária do socialismo é a coletivização das terras. Não é dividir as terras e entregar os títulos, entende? Dividir terra e entregar título, igual essa reforma que é proposta no Brasil ou que foi feita nos Estados Unidos e tal, isso é uma reforma agrária capitalista. E é válida, porque você divide terra, divide renda e desenvolve, né? Só que os camponeses não entendiam essa divisão da terra, porque a terra não tem um papel que é dele, sabe? O que a posse não é dele. Então, tipo assim, ó, Lenin, valeu aí, agora nós vamos ter terra, vamos, a terra dos 6 aí, tá, cadê o papel? Então, não tem papel, é que a terra, tipo assim, ela é de todo mundo, sabe? A gente vai usar ela coletivamente. Mas não tem dono? Não. A terra, por enquanto, é do Estado, e o Estado permite que... então se é do Estado, então é igual na época do czarismo, né? Já escutou essa conversa. E aí uma parte dos camponeses não entende, e tem um certo sentido nisso. E aí tem uma galera que vai até se levantar contra o Lenin aí na sequência, vocês vão ver. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: depois de todo esse processo inicial aqui da Revolução, já no ano de 1918, vários grupos se levantam contra a Revolução. E é muito fácil a gente identificá-los. Tem gente de toda a ordem que é contra o Lenin e contra a Revolução que aconteceu em 17. Por exemplo, lembra aqueles países que perderam com coisas estatizadas? A França, que era aliada, inclusive, da Rússia, né? Mas antes da Rússia sair da guerra. A Inglaterra. Esses países são contra o Lenin. Porque querem reaver as suas coisas, querem tomar proveito nessa situação também, querem garantir os seus interesses. Você tem os mencheviques, que foram derrubados do poder, não estão mortos. Os caras montam um exército branco ali, com apoio das forças estrangeiras ali, começam a atacar o Lenin. Então já tem uma galera organizada contra o Lenin, vai rolar uma guerra civil horrorosa. Aí você tem os camponeses que não aceitam a ideia da reforma agrária, formam um exército verde, tudo tem cor lá, tá? Nesse momento. Exército branco, menchevique, verde, camponês. Cara, tem os absolutistas, os antigos proprietários de terra, a antiga elite, que apoia a volta dos Romanov. Os Romanov estão vivos ainda, eles vão fuzilar eles agora em 1918, né? Que é um horrível, mas a família toda vai ser fuzilada. E a Anastácia, a princesa, vem parar num túmulo aqui em Poços de Caldas. Que rolê aleatório que foi esse? Pesquisa no Google aí que você vai ver. Um dos túmulos mais visitados do mundo é de uma menina, de uma moça que está enterrada, uma senhora que enterrou aqui em Poços, morreu velha já, e falam que ela é a Anastácia dos Romanov. Vai pesquisar essa história aí, que aqui não tem tempo pra gente falar disso, mas é um rolê aleatório. Vai ver se é verdade ou não. Aí tem a galera que quer os Romanov de volta, os absolutistas, aquela velha elite,
Tem o Exército Negro, que é a galera que é anarquista, que acha que a revolução foi pouco, que o Lenin está fazendo, que deveria ir mais. Então, assim, várias forças se juntam contra a revolução. E aí é aquele negócio, moçada. Mesma coisa da Revolução Francesa. Aquela ideia de, e aí, a revolução tem duas opções. Ou ela fala, ó, galera, então, desculpa aí pelo incômodo que eu causei, e a gente vai parar de fazer a revolução, vocês estão certos, pode tomar o poder, pode acontecer isso. Ou você tem ali a revolução fincando o pé na sua posição e falando, ó, então vem pra cima então, velho, mete o louco, estouro pra nós a pouco. Ah, você tá defendendo os comunistas. Não, tô contando a história, não foi isso que aconteceu na Revolução Francesa? É a mesma coisa. Se você acaba de acontecer uma revolução, os que vão contra a revolução vão ter que enfrentar esse processo revolucionário. Infelizmente, isso acontece dentro de um mesmo país. E aqui tá rolando uma guerra civil. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, essa guerra civil, desse levante contra a revolução, de 1918 a 1921, vai matar mais de 2 milhões de pessoas na Rússia, cara. É russo matando russo. Tudo bem que tem várias etnias dentro do Império Russo, né? Ah, esqueci de falar um negócio importante, ó. Ixi, ó. Esse tratado de Brest-Litovsk aqui, o Lenin teve que ceder territórios. Aquele Império Russo deu uma encolhida, né? E vai virar uma república, República Socialista Russa, em 1918, né? Então, um ponto importante que eu esqueci, ainda bem que eu lembrei aqui antes de parar o vídeo. Mas no tratado de saída da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não é boba, não ia apoiar à toa, né? E aí eles perdem territórios. E no meio disso está acontecendo movimentos nacionalistas, de etnias que estavam ali dominadas pelo Império Russo, e olhando o caos agora da revolução e de tudo, fala, cara, a gente vai aproveitar e já vai separar dessa bosta também. Então a Rússia dá uma diminuída em território, pelo menos por enquanto. Bom, essa guerra civil é um caos, é um terror, mata muita gente, é um inferno, tem percas financeiras, custo de vida, né, humano inclusive, bloqueios de outros países e, cara, isso é muito ruim, cara, para o início da revolução, porque assim, imagina os caras, fizemos uma revolução, conseguimos chegar no poder, tá, vamos tocar o projeto, quando vê, tiro porrada de bomba dentro do território, bloqueio fora, galera tentando impedir o processo, então realmente foi caótico. Com o fim desse processo aqui, ainda no governo do Lenin aqui, né, você tem pós essa guerra civil, e o Lenin vence essa guerra civil, vence assim, entre aspas, né, porque todo mundo perde, mas assim, o governo consegue se manter, o governo da revolução se mantém no poder, à força, matando e sumindo com todas as oposições, vencendo essa guerra, que é muito violenta, e aí o que nós temos é um país debilitado depois desse processo, né? Então nós temos, em 1921, uma situação atípica. Tem um governo revolucionário, socialista no poder, mas o país está muito debilitado. Então não dá para tocar o projeto necessariamente como estava inicialmente na cabeça do Lenin. O que ele faz? Ele tem que dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. Esse passo para trás significa nova política econômica. Ele vai flexibilizar essa economia socialista, que até então não tinha vivido socialismo, era um socialismo de guerra ali, para tentar sufocar a guerra civil. Agora ele vai permitir atividades e modalidades capitalistas dentro desse regime socialista para tentar reorganizar o abastecimento, para tentar reorganizar o comércio, comida, produção. Então ele permite algumas práticas capitalistas. A ideia é estimular e retomar estabilizar a economia, né? Normalizar o abastecimento. Então você mistura práticas capitalistas com práticas socialistas. Tem vários países que vão fazer isso ao longo do século XX, não tem? Você lembrou da China, né? Pois é, os caras estudaram a história da Rússia. É lógico que é uma economia dirigida, controlada pelo Estado, mas funciona. Até porque o Lenin ele tem uma ideia, ele vai fazer uma aliança com aqueles antigos territórios do Império Russo. E aí, em 1922, no finalzinho do ano, você tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética. César, peraí. O Lenin ele está tentando flexibilizar a economia para retomar as rédeas e organizar o país. Só que ele precisa de parceiro econômico. Tem uma galera no Ocidente, França, Inglaterra, que não quer ser parceiro econômico de um país comunista. Só que tem territórios ali em volta da Rússia que faziam parte do Império Russo. Tem identificação, tem estrada, tem linha de trem, tem comércio, fala a mesma língua, cara. E o Lenin organiza esses povos, então, para juntar essa galera. Essa juntada dessa galera forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como é que funcionava? O Lenin era o secretário-geral. E aí você tinha cada país, né? Aqui, ó, 15 países, cada um com seu presidente, mas respondendo a
as diretrizes, né, de um secretário-geral. É assim que nasce a União Soviética. Só que o Lenin morre em 1924. E com a morte do Lenin, nós temos um problema na sucessão do Lenin. De um lado você tem o Stalin, de outro você tem o Trotsky. Mas eu vou ter que dar outra pausa e fazer outro vídeo para contar essa disputa e o stalinismo.